Segundo livro de Samuel, eu estou aqui, irmão, só para gasto, tá orando demais. Jesus é bom, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso de número 11, por gentileza. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Tributo o Senhor a honra e a glória. Por essa oportunidade que foi me concedida pela pessoa do José, meu irmão que Deus me deu. Dispensa apresentações já sempre em casa, né? Terceira vez, se não me engano, é isso? Terceira vez, nós já estamos nessa casa. Deus possa abençoar os irmãos, tá? Toda a igreja, em nome de Jesus. Fico feliz de ver tanta gente aqui hoje. Uns evangélicos, outros não, né? Mas que bom que você escolheu esse lugar para estar hoje, para ouvir uma palavra, para receber algo de Deus na sua vida. Isso é muito prazeroso. Tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 6, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 11, por gentileza. Você que tem a sua Bíblia trouxe, eu sei que o tema é início de campanha, né? Meio da campanha já? Cuidando da vida espiritual aí, da sua saúde espiritual. O pastor você segue hoje, cuidando da sua saúde espiritual. Eu sei que está lá em 2 Reis 5, do 20 ao 27, conta a história de Geazi, quando fica leproso. Mas eu olhei o Senhor, tenho muito temor a Deus quando eu vou pregar uma palavra. Deus colocou essa mensagem no meu coração, quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Creio que Deus continuará falando ao seu. Para não descansar muito, já aproveitando que você está de pé, verso de número 11 está escrito na minha Bíblia: e a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. O Senhor então abençoou Obed-edom, toda a sua casa. Contaram ao rei Davi, dizendo: olha, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertencia a ele, tudo isso por causa da presença de Deus. Então Davi fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até na cidade de Jerusalém, com grande alegria. Você retorna ao seu assento, louvando e agradecendo ao Senhor que está presente. Pode tomar o seu assento, pode se sentar. Quero introduzir uma palavra no seu coração muito rápido, né? Muito objetivo. Eu creio que você também teve um dia puxado, cansado, né? E eu quero ser muito rápido naquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para a sua alma. Bom, bem explicado, para que ninguém saia daqui dizendo que não entendeu nada do culto, para que ninguém saia daqui dizendo: rapaz, não entendi nada do que aquele cara falou. Então a gente vai ser bem paciente, bem calmo, para explicar para você ser alcançado pela presença de Deus através da sua palavra. Bom, talvez muitos já escutaram a história do rei Davi, aqueles que servem, aqueles que não servem ao Senhor, e a gente encontra um camarada que foi ser humano igualzinho a gente, né? Mas olhando para Davi, a gente olha para o homem que mostrou ser possível servir a Deus, mesmo sendo uma pessoa cheia de defeitos, né? Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. É por isso que Deus não desiste de nós, é por isso que Deus não desiste de você, não desiste de mim, porque mesmo a gente cheios de falha, cheios de erros, a gente ainda consegue ser alguém para Deus, a gente consegue ter um valor para Deus, e ninguém que está aqui é merecedor de estar aqui, né? A gente não está na igreja hoje porque a gente é bom, porque alguém orou tanto por nós. Estamos aqui porque Deus achou por bem que a gente estivéssemos aqui, né? E não sei se para todos, mas para mim é uma honra muito grande poder servir a Deus, né? A gente, 90% das pessoas que estão na igreja tiveram uma vida muito torta antes de estar na igreja, né? Uma vida complexa, uma vida difícil, só não morreu porque Deus tinha um plano. E Davi é esse cara. Davi é um cara que pecou muito, errou demais, mas nada dos meus erros possam atrapalhar o amor que Deus tem por mim. Você pode errar, você pode pecar, você pode estar no tráfico, você pode se prostituir, você pode se drogar, você pode beber, você pode fazer tudo que há de errado neste mundo. Nada disso é suficiente para fazer que Deus te ame menos ou deixe de te amar. Independente do teu estado
estado do hoje, Deus jamais vai deixar de te amar, Deus jamais vai deixar de insistir em você. Há quem diga, quando olha para a igreja, achar um lugar de prisão, né? Não pode fazer nada, os crentes não podem se divertir, os crentes não têm alegria, como se a alegria tivesse um copo de cerveja, como se a alegria tivesse uma droga, como se a alegria tivesse um tráfico. Cerveja Jesus vai muito além dessas situações. A gente precisa largar para ser transformado. E se a gente pensar bem, tudo aquilo que Deus tem um cuidado para a gente não fazer, é tudo aquilo que é ruim para o homem. Tudo aquilo que é ruim para o homem é tudo aquilo que Deus quer que você se mantenha longe. A gente vai entender isso sobre a vida de Davi. Todo o erro que Davi cometeu, Deus fez de tudo para que Davi não cometesse aqueles erros. Mesmo ele não entendendo quem era Deus, mesmo ele não entendendo o poder que esse Deus tinha, Deus insistiu constantemente na vida de Davi. Eu sei que é chato às vezes o pregador ficar mandando você falar para alguém, virar para o outro. Até eu às vezes me sinto incomodado com isso, mas eu creio que às vezes você serve, você é um canal de bênção para abençoar a vida de alguém. Então, com muito carinho, a pessoa que está do teu lado, você consegue repetir para ela com muito amor, com muito carinho, dizendo que Deus não vai desistir de você. Libera para essa pessoa, seja um canal de bênção para a vida de alguém. Diga para essa pessoa, Deus não vai desistir de você. Não importa o que você faça, não importa quem você é, Deus jamais vai desistir de você. Está aqui uma testemunha viva do amor de Deus. Davi, ele nasceu em um cenário que ele não era para ser vindo ao mundo. Davi nasceu de um caso extraconjugal do seu pai. Ele tem um caso com uma mulher da vida. Então, quando ele tem um caso com essa mulher da vida, nasce Davi. Davi já nasce sendo excluído. O pai não gostava dele, os irmãos não gostavam dele, mas Deus havia liberado uma promessa sobre Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que Deus manda Jessé, manda Samuel ir na casa de Jessé, ungir um como rei. Deus não mandou Samuel levantar um rei. Deus mandou Samuel liberar uma promessa sobre a casa de Jessé, que da casa de Jessé sairia um que seria o futuro rei de Israel. Isso é uma promessa. Davi está com 16 anos de idade. Aí no segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, o texto inicia-se dizendo: e Davi, com 30 anos de idade, está sendo coroado a rei na terra de Hebrão. Se a gente fazer uma matemática simples, levou-se 14 anos para Deus realizar ou cumprir a profecia e a promessa na vida de Davi. Isso aqui fica uma lição para mim e para você. Tudo aquilo que Deus tem para nós já está pronto por Deus. Deus está preparando você para receber do jeito certo, porque tem gente que depois que é abençoado não volta para agradecer. Que isso, Jesus? Tem gente que depois que Deus derrama uma bênção, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa ingrata, se torna uma pessoa soberba. É por isso que antes de Deus realizar alguma coisa na tua vida, ou aquilo que Ele te prometeu, Ele primeiro vai tratar de você, porque para Deus, pensa comigo, para Deus não é fácil curar, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Para Deus não é fácil abrir porta, sim ou não, igreja? Para Deus não é fácil responder tua oração, sim ou não, igreja? Mas antes de Deus fazer algo que você pede, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Antes de Deus abençoar alguém que você ora, Deus vai abençoar você. Aleluia! A gente às vezes, pastor, se desgasta pedindo para Deus fazer uma coisa, abençoar, tratar, sendo que às vezes quem precisa de tratamento somos nós. Às vezes a nossa saúde espiritual está tão mal, tão para baixo, e a gente não deixa de orar por alguém. Senhor, visita fulano que está lá na boca do fumo, Senhor, visita meu irmão que está ali no bar, Senhor, e você mal se arrastando. Há promessas que não se realizarão enquanto Deus não te preparar, para que você veja a promessa dele acontecer, você estando de pé. Eu posso liberar isso
isso para a tua vida. Vai acontecer, queira o diabo não, mas Deus precisa te preparar para quando Ele realizar, você continuar o mesmo que ora, o mesmo que jejua, o mesmo que se esforça. Por isso que Deus ainda não cumpriu a promessa, porque Ele está tratando de você primeiro, porque para Deus é fácil realizar o que a gente pede, para Deus é simples, para Ele fazer o que a gente tanto quer, mas Ele precisa tratar pelo menos de nós, porque alguém na sua casa tem que estar de pé, alguém no teu bairro tem que continuar clamando o sangue de Jesus, alguém na tua família, ou alguém dentro da sua casa precisa estar de pé. Você tem mão para levantar? Uma é pouca, levante as duas mãos que eu quero profetizar. Jesus está te dando força, Deus está te enchendo de força, para que você fique de pé na tua casa. Não interessa quem não está servindo, o importante é que você continue de pé. Obrigado, Jesus. Davi está sendo coroado aí com 30 anos. Foram 14 anos esperando a profecia se cumprir. Ó, que homem paciente, né? E às vezes a gente não tem paciência de aguardar um mês. Às vezes nós não temos paciência de aguardar 2 semanas para Deus tratar, para Deus trabalhar, para Deus fazer. Eu aprendi com Davi que o último que deve desacreditar do nosso milagre somos nós mesmos. O maior responsável e o maior impedidor das bênçãos de Deus acontecer na sua casa é você mesmo, sendo impaciente, atropelando, fazendo as coisas do teu jeito, não consultando a Deus, não orando, não pedindo a Deus direcionamento. O responsável às vezes de muita coisa não está mudando na nossa casa, às vezes é nós mesmos, com nossas atitudes, com nossas ações, com aquilo que a gente deixa de fazer. Você é responsável por acreditar naquilo que Deus te prometeu até o seu caixão. Eu, quando aceitei Jesus Cristo como Salvador, alguém profetizou para mim que Deus salvaria minha casa. Eu olhei para aquele pastor e falei: é impossível Deus salvar minha casa, porque a minha mãe está no espiritismo, meu irmão não quer saber de crente nem pintado de ouro, o meu outro irmão nunca entrou numa igreja e disse da boca dele que nunca entraria numa igreja, porque não concorda com os crentes nem com as coisas que os crentes fazem. A minha irmã só Jesus na causa, mas eu fui para o monte 6 dias orando ao Senhor. No 7º dia eu desisti. Eu fui no monte somente para entregar a campanha, porque eu estava desanimado, decepcionado com Deus, porque eu não vi Deus fazer nada na minha casa. Eu orei, busquei, eu não vi Deus fazer nada na minha casa. No último dia da campanha, me lembro como se fosse hoje, eu subi no monte desanimado, deixei a Bíblia numa pedra que tinha no monte e falei: Senhor, eu estou desanimado e não vou orar mais. Larguei a Bíblia. Quando eu estou descendo, veio um homem todo de branco, cheio de guia, cheio de cordão. Ele veio rindo da minha cara. Quando eu cheguei no pé do monte, ele começou a dar gargalhada, aquela gargalhada que muitos crentes conhecem. Ele gargalhou na minha cara, riu, e quando ele acabou de rir, eu não sei o que aconteceu, ele abaixou a cabeça, não conseguiu olhar para mim e falou: olha, o homem lá de cima mandou eu vir aqui te dizer, sobe lá porque ele não acabou de falar contigo. Eu subi para o monte correndo de novo, chorei, peguei minha Bíblia. Quando eu volto para casa, a minha mãe me deu um abraço e falou: meu filho, eu aceitei a Jesus hoje de manhã. Você estava no monte, eu fui para a consagração e aceitei Jesus. Passou um mês, Deus salvou meu irmão. Passou mais 3 meses, Deus salvou minha cunhada. Trouxe meu irmão, trouxe a minha irmã, e todos nós congregávamos juntos na mesma igreja. Ou seja, eu tenho que ser o último a desacreditar do meu milagre. Jesus prometeu para você, então acredite. Essa fé preguiçosa não. Acredite que um dia tu verá todo mundo dentro da igreja louvando o seu Deus junto com você. Você tem que ser o último a desacreditar que Deus vai fazer algo na sua casa, na sua família. Davi acreditou, recebeu a coroa. Quando Davi recebe a coroa, a primeira atitude de Davi foi: nós precisamos buscar a presença de Deus de novo. Davi entendeu que não
não há como ser vitorioso se a presença de Deus não estiver na frente. Davi entendeu que não há como obter vitória se o Espírito não estiver na frente, conduzindo as pelejas e as batalhas. Primeira coisa que Davi faz, ele ouve dizer, grava isso aqui é para crente, não é para quem não serve. Vai chegar as palavras para quem não serve. Davi, quando ouve que os filisteus vai guerrear contra ele, vai pelejar, vai batalhar contra ele, a primeira atitude de Davi é rei. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. Davi tem 35 mil homens ao seu mando, cavaleiros, a maior tecnologia da época. Davi era um cara poderoso. Davi não precisava, pastor José, colocar ou pedir opinião de ninguém. Ele não precisava pedir ordem, não precisava pedir de ninguém. Ele mandava, alguém tinha que fazer, porque ele era rei. Só que quando Davi ouve que os seus inimigos vão contra ele, primeira atitude dele, o texto bíblico diz que ele sobe para o seu palácio, vai para o seu quarto, sabe não? Quando ele chega no quarto, ele vai orar a Deus dizendo: Senhor, os filisteus estão se levantando contra mim. Olha a atitude de um rei. Davi mostrou, me deu um tapa na cara. Davi mostrou que mesmo sendo rei, independente de onde que Deus fez ele chegar, ele continua sendo servo. E todo servo não se manda, servo não tem vontade própria, ele vive debaixo do direcionamento de Deus. Davi consultou a Deus: Deus, eu posso guerrear contra os meus inimigos? Deus responde: vai, Davi, porque eu já confiei e já entreguei eles na tua mão. Pegou a lição, pegou a chave, pegou o segredo. O segredo para dar certo é consultar a Deus. O segredo para dar certo é consultar. Vai doer, mas vai curar isso aqui. Por que tem um montão de gente que está sofrendo, um montão de crentes sofrendo e que não pode culpar Satanás? Por quê? Porque foi as suas próprias escolhas que causou tudo isso. Se tivesse consultado a Deus, não estava errado. Se tivesse consultado a Deus, não tinha engravidado fora do tempo. Se tivesse consultado a Deus, esse relacionamento não tinha sofrido 10, 15 anos. Tem crente sofrendo até hoje, apanhando dentro de casa, passando um perrengue terrível. O esposo só Jesus sabe, mas se eu tivesse orado, não tinha passado por isso. Isso não é mais cura. Olha pra cá. Não fica olhando muito não, porque eu sou feio. Talvez você pode perder o foco da mensagem, mas escuta o que eu estou te falando. Esquece para Deus. Escuta isso daqui. Deus, Ele é alguém que Ele é perdoador dos nossos pecados. Deus perdoa. O único perdão que não tem é a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra aquilo que é sagrado. Só que, grava isso para que você pegue. Deus perdoa você, perdoa. Só que a consequência das suas escolhas, Deus não vai te livrar de você livre, não. Por que eu estou dizendo isso? Teve um camarada que foi muito meu amigo, viveu muito na reta, pregador, pregava como nunca. Eu ficava no bolso dele pregando, o homem pregava demais. Talvez alguém já ouviu falar, evangelista Carlos, um negão. Esse homem pregava demais. Só que ele cometeu um ato, ele roubou uma casa. E ele veio falar comigo, pastor, jogou essa bomba no meu colo. Varão, eu roubei uma casa, roubei o carro, roubei isso, roubei aquilo. Eu estou arrependido. Eu falei: você está arrependido mesmo? Estou arrependido. Eu falei: ó, eu vou orar então por você. Está arrependido? Estou arrependido. E eu fui orar por ele. Ele pulou na hora. Falei: Senhor, está aqui teu filho. Disse que cometeu um erro gravíssimo, roubou uma casa. Ele está arrependido. Senhor, ele está arrependido, Senhor. Mas o único lugar que vai mostrar que ele está arrependido é ele pagando pelo aquilo que ele praticou. Porque Deus perdoou, mas a consequência do ato dele, Deus não livrou ele de passar. Não deu outra. Uma semana foi preso, ficou 15 anos na cadeia, virou pastor lá dentro. E lá dentro mesmo Deus o recolheu. Aí Deus perdoou eles. Fruto digno de arrependimento. Porque tem algo que é chamado de remorso. A pessoa erra hoje, pede perdão a Deus, amanhã faz a mesma coisa. Remorso, não está arrependido. Não, Senhor, eu vou parar de jogar.
Jogatina é coisa do diabo, irmão. Não tem nada de Deus nisso não, tá? Nada de Deus nisso não, tudo ilícito. Para hoje, amanhã eu volto. Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Se eu não mostrar o fruto do meu arrependimento, eu estou com remorso. Só me deu um peso na consciência. Mas tudo bem, ninguém está vendo, amanhã eu vou fazer de novo. Deus vai te perdoar todas as vezes que você errar. Mas se você não largar o erro, infelizmente, Deus não poderá fazer absolutamente nada por você. Nada por você. Nada por você. Davi vai consultar a Deus: Senhor, eu posso ganhar essa guerra? Tem gente, tem crente enfrentando ventania dentro do casamento por entrar em guerra desnecessária. Olha para cá, vai curar. Isso aqui é para aliviar um pouco o pastor e a pastora. Eu estou respaldado na Bíblia. Eu, Mateus Augusto, não sou obrigado a fazer uma campanha de 7 dias na tua casa. Que isso, Mateus? Então você não vai orar para aquele que precisa? Eu oro, sem problema nenhum. Mas tem gente que se encosta em pastor e homem de Deus e mulher de Deus para continuar fazendo o que quer. Aí a gente ora 7 dias na tua casa e você não vem um dia visitar a igreja. E quer que o povo ora, quer que o povo entre nessa guerra com você. Aí começa a ventar no teu casamento: Jesus, que vento é esse lá na minha casa? Que demônio é esse na minha casa? Foi porque você não pediu autorização a Deus para guerrear essa peleja. Quer parar de se frustrar? Vai orar, crente. Pede Deus direção. Vê se é de Deus mesmo isso daí. Vê se é isso que Ele quer para a tua vida. Vê se é isso que Ele quer para a tua família, para a tua casa. Está dando errado porque você não consulta Deus. Mateus, mas por que um Deus tão bom, Ele sabendo que eu vou vacilar, por que Ele não interfere? Deus tenta, mas Ele não te força. Zacarias capítulo 4, versículo 3. Disse ao rei: Rei, não é por força, não é por violência, e sim por livre e espontânea vontade do teu espírito. Deus não vai te forçar a nada. Deus vai esperar um posicionamento seu. Agora eu prego para quem não é crente, para quem não serve a Deus. Deus está pronto para transformar a tua vida, mas Ele não vai te forçar. Ele está esperando uma posição sua para Ele fazer. Está eu aqui, tinha tudo para morrer, irmão. Tinha tudo para morrer. Aprontei demais. Só Jesus na minha vida. Só estou vivo hoje porque Ele tinha uma obra. Mas se eu não me posicionasse, não ia acontecer nada. Agora olha eu aí, 10 anos de vida. Jesus me deu um carro, me deu uma casa, me deu uma esposa maravilhosa. Você pode, olha, o segredo está aí. Você pode ser feio. Eu estou para a igreja e já vai te dar um casamento brincando. Essa é a estratégia para quem é desprovido de beleza. Entra para a igreja, né, pastor? Só graça. Só graça de Jesus, mas os três. Eu falei com minha esposa: filha, a minha oração venceu a minha figura. E louvado seja o Senhor por isso. Porque é só ser crente, irmão. Dá tudo certo para a tua vida. Mas se você não consultar a Deus, irmão, tudo vai dar errado. Para de fazer do teu jeito, vai ficar batendo cabeça até quando? Para de dar murro e ponto de faca, vai ficar sofrendo até quando? Vai para a oração, peça a papai: Senhor, me guia, Senhor, aleluia. Eu vou sentir o Jesus aqui, me guia, Jesus, me dá uma direção, Jesus. Davi disse: eu sou velho, mas fui moço, nunca vi esse Deus desamparar os justos. Davi simplesmente pede: se eu posso ganhar. Vai lá, Davi, ganha essa guerra. Davi venceu a guerra. A segunda vez se levanta. Davi pede permissão. Quando Davi, isso aqui também agora é mais pura. Quando Davi pede permissão, a resposta de Deus foi diferente: tu não vai guerrear. E o crente tem que ser maduro para ouvir os não que Deus dá. E não ficar de biquinho cara feia, viu? Porque a repreensão de Deus vem para me guardar. O não de Deus vem para me dar livramento. A porta fechada não é porque Deus não me ama, porque não está recebendo meu dízimo. É algo que Ele quer tratar comigo. Aleluia. Escuta, entenda os nãos da vida como um livramento de Deus. Não deu certo, é porque Deus não queria.
queria. Não foi porque Deus não permitiu. Fechou foi porque Deus queria que fechasse. Quando você é maduro para entender isso, nada do que você passa tira a tua comunhão com Deus. E outra, olha para mim aqui, não há vento que te tire da igreja, não há tempestade que te tire de Deus, não há coisas que você vive que possa te arrancar dessa presença. Se com Jesus está assim, imagina sem Ele, irmão. E olha para cá, está difícil para todo mundo. Deus não vê você como coitadinho, não. Ergue um sorriso no rosto, regaça as mangas e vamos, porque ainda tem muita coisa que Deus. Posso profetizar? Essa momentânea tribulação não te afastará do Evangelho. Jesus vai passar com você. Jesus vai passar com você. Jesus vai passar com você. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar esse Deus. Você consegue sentir a presença dele? Você consegue poder dar certo? Deus que eu te guardo. O Senhor passe contigo nessa momentânea. Não é para a morte não, calma. Deserto não é para toda a vida não, calma. Tem prazo para acabar esse vale, calma. Tem decreto de Deus para esse vale ter fim, calma. Ele ouviu o nome de Deus e não reclamou. A gente ouve o nome de Deus e às vezes reclama demais da conta. A gente pede tanto para Deus, né? Deus não pede quase nada para a gente ainda não conseguimos fazer o que Ele pede, né? Imagina se Deus agisse como a gente age com Ele, né? É graças a Deus que Ele entende o nosso coração. Davi, então, a gente encerra. Eu estou cansado. A gente vai ir para casa para jantar, em nome de Jesus. Davi, ele sente que a presença de Deus não está mais em Jerusalém. Ele toma uma atitude. Grava isso na tua vida. Você nunca viu um pregador pregar assim, né? Isso sou eu, né? Davi, ele toma uma atitude quando ele nota que a presença de Deus já não está mais no ambiente. Ele toma uma atitude. Vamos lá buscar a presença de Deus, vamos. Aonde está? Na casa de Abinadab. Guarda esse nome, Abinadab. Esse homem ficou com posse da arca de Deus. Por quase 30 anos ficou a arca de Deus na casa desse homem. Só que não aconteceu exatamente nada na casa dele. A gente não vê nenhum relato da casa de Abinadab sendo abençoada. Não aconteceu nada. Isso dói na minha alma. Falta de respeito com a presença de Deus. Eles vão buscar a presença de Deus, coloquem bois. A ordem era para que carregasse no ombro. E olha para cá, vai doer, mas vai curar. Tudo que começa errado vai terminar errado. Eu tenho um amigo, Jesus, só o sangue da decisão. Ele traiu a esposa, estava na igreja, assim, traiu a esposa, se casou com o amante, vive em pé de guerra, e às vezes ele tem a cara de pau de falar comigo, rapaz, a minha mulher é um presente de Deus. Eu falo, Jesus, cega ele, Senhor. Cega ele, Deus. Como é que Deus vai destruir uma casa para fazer outra? Aleluia! Aonde tem bênção nisso? Aquilo que é roubado, aquilo que não é teu, não é bênção. Meu Deus! Aleluia! Não sinta inveja daquilo que as pessoas têm e você não tem. Fique em paz. Grava isso. Tudo que começa errado vai terminar errado. Ninguém se dá bem fazendo errado. Uma hora a conta chega. Ninguém se dá bem trapaceando. Ninguém se dá bem puxando o tapete do outro. Ninguém se dá bem atrasando a vida do outro. Ninguém. Só atrasa a própria vida. Davi entende que tudo começa errado, termina errado. O motor pensa, a arca cai, a gente encerra aqui. O pregador fala que encerra, mas não que encerra. Então eu prometo para você que não vai encerrar. A arca cai. Eles colocam a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom.
da gente sem a gente merecer. Quem é Obed-Edom, irmão? Um levita aposentado. As terras dos Geteus no ano 600 enfrentou uma seca terrível. Tudo que eles faziam dava errado. Plantava, morria. Os gado morreu. A sua fonte de renda não tinha mais. Estavam vivendo de ajuda de terceiros. Ou seja, provavelmente Obed-Edom e sua família estavam com os dias contados para morrer, para dar o ponto final, para acabar. Mas olha como Deus é bom, né? No momento certo, a arca vai ser colocada na casa de Obed-Edom. Verso de número 8, 2 Samuel 6, verso de número 11. E a arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E 3 meses Deus abençoou a casa de Obed-Edom e toda a sua família, por causa da presença do Senhor. Percebeu? 30 anos na casa de Abinadab, não teve nenhuma transformação. 3 meses apenas na casa daquele que permite Deus entrar. Deus sacudiu a casa de Obed-Edom. Percebeu? Deus não precisou de muito tempo para fazer a vida de Obed-Edom. Deus só precisou que Obed-Edom permitisse que ele fizesse. Posso liberar uma palavra no meu coração? Deus não precisa de muito tempo para transformar a tua vida, a tua casa. Ele só precisa que você permita que ele entre. Permita que a presença de Deus entre na tua casa de novo. Permita que Deus entre na tua vida de novo. Aleluia! Ele não precisa de muito tempo. Tem gente que olha para mim e fala: Mateus, eu não consigo me libertar da droga, eu não consigo me libertar do vício, eu não consigo me libertar dessa prisão, porque você ainda não permitiu que a presença fizesse por você aquilo que você não tem forças para você. Ninguém está na igreja porque estamos aqui de pé, mesmo se arrastando, por causa da presença do Senhor. Permita que a presença entre de novo. Estou sentindo muito Deus aqui. Se coloca de pé comigo, se coloca de pé comigo. Toda a igreja, toda a igreja. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome. Pastor Léo, o ministro também fica ali embaixo. Meu querido zagueirão, fica ali embaixo. Eu senti de fazer um ato profético, o pastor já ia fazer no final do culto uma oração, né, de graça, derramamento. E eu sinto o mistério de Deus nesse exato momento para fazer esse ato. Isso aqui não é para você aceitar Jesus Cristo, tá? Isso é uma decisão sua. Eu não vou forçar, tá bom? Mas isso aqui é para você entender que se o Espírito Santo tiver espaço na tua vida, ele muda tudo por você. Você vai sair do seu lugar. Você vai sair do seu lugar. Vão vir até esses homens de Deus. Esses homens de Deus vão andar pela sua vida. Vão impor a mão na sua cabeça, te abençoar e fazer o ato profético que está sendo feito nesta campanha. Só que hoje vai ser de um modo diferente do que o Espírito colocou no meu coração. E eu sei que nessa casa eu tenho liberdade para fazer, porque tem uma sensibilidade. E se o Espírito que está em mim testifica em você, é sinal que Deus quer fazer alguma coisa. Amém? Sai do seu lugar, vem para cá para frente para que você receba a oração, a intercessão desses homens de Deus, para ser abençoado por esses homens de Deus. Uma oração pode mudar a trajetória da tua vida. Uma oração pode transformar a sua rota e Deus pode te abençoar. Vem toda a igreja, 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 toda a igreja.
Louvado seja o teu nome. Deus. Eu sinto a sua presença aqui, Senhor. O levanta certo, aleluia, Deus. Senhor Jesus. Papai. Se a sua presença tiver liberdade, Senhor, haverá transformação, meu Deus. Senhor, isso é profética, sai da minha boca. Senhor, se a tua presença tiver liberdade aqui dentro, Pai, haverá transformação, haverá cura, haverá porta aberta, haverá milagre, haverá oração, Senhor. Papai, aleluia. Jesus da minha alma, o que é isso, papai? Derrama uma nuvem de graça sobre nós aqui nesta noite. Senhor, esse jovem de Deus que está orando por essas filhas, papai. Usa-os, Deus, com sal, com autoridade, aleluia. Porque o teu nome ainda é poder, Senhor. Eu não sei porquê, mas agora junto com esse jovem de Deus, Senhor, arranca esta alma do tráfico de drogas, Senhor. Arranca essa alma da prostituição. Arranca, Jesus, essa alma que está aprisionada por Satanás, Senhor. Tu fez na minha vida, Pai, era impossível. Tu fez na minha vida, Deus, era impossível. Faz na vida desse povo, Jesus. Faz na vida desse povo, Senhor, Pai. Liberta. Arranca nós, Senhor. Arranca esse espírito dos infernos que impede essa pessoa de enxergar o Senhor como Salvador. Senhor, arranca dos olhos a cegueira. Arranca dos ouvidos, meu Pai, a sensação de que o Senhor, meu Pai, é uma prisão. Senhor, o Senhor vem para nós a liberdade. O Senhor vem para nos tornar livres, Pai. Usa os teus santos homens, Senhor, com essa imposição de mão. Ó Pai, Geazi ficou leproso, porque o coração dele já tinha se corrompido. Ó Pai, então visita o coração, para que a saúde espiritual seja restaurada, Senhor. É só permitir que a presença deles faça. Senhor, é só permitir que a tua presença mova, toque, arranque, desaprisiona. Jesus, que mistério é esse? Eu estou ouvindo muita corrente sendo quebrada. Eu estou ouvindo muita corrente. Aleluia, aleluia. Se três se ligar comigo, Jesus vai dar livramento aqui hoje. Jesus da minha alma, guarda essa alma, Senhor. Livra, Jesus, que é isso? Papai, tem crente aqui dentro que quer desistir, pegar na mão. Tem gente que saiu de casa dizendo: Senhor, fala comigo, Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Papai, fala comigo, e daí a tua resposta. Permita que o Espírito volte para o lugar que é dele, que ele vai fazer de novo, Senhor. Eu profetizo força, eu profetizo renovo, eu profetizo, Senhor, o levanta e anda, Jesus da minha alma. Eu profetizo a cura, eu profetizo, Jesus, eu estou na retaguarda dos teus filhos. Papai, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo transformação, eu profetizo porta aberta, eu profetizo chuva de bênção, caminho em meio do mar, Senhor Jesus, papai. Toma nas tuas mãos a tua igreja, toma principalmente aqueles que não te servem, fica sentindo na tua
Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor falou com ele. Eu sei que o Senhor falou com ela. Senhor, eu profetizo que assim que o Senhor fez na minha vida, faça na vida também dele, faça na vida também dela. Senhor, abençoe esta igreja, abençoe esse propósito, abençoe esta campanha, abençoe, Senhor, o pastor José, abençoe o ministério, abençoe Deus até o final desta campanha, viveremos e contaremos testemunho de que o Senhor ainda é mesmo, que o Senhor ainda faz, ainda toca, ainda salva. Pai, no próximo culto que eu tiver, eu quero ver alguém contando Jesus salvou lá em casa, Jesus abençoou, Jesus fez aqui. Eu profetizo, Senhor, que esse posicionamento da tua igreja terá resultado de vitória, vitória e vitória para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Quando Deus ele tocou no coração para que nós descêssemos aqui embaixo, eu via conforme um homem, todo maltrapilho. Ele saía do meio da igreja, com uma sacola nas costas, louvado seja o nome do Senhor. Ele dizendo que há campanha, que há mensagem, que há oração, que tudo que foi feito aqui não era para ter acontecido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem pessoas que passam por essas portas com pensamentos, e está saindo daqui com um pensamento totalmente ao contrário, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que passam por essas portas sabendo que precisava de uma cura, louvado seja Deus. E Deus falava para mim assim: olha, eu estou tocando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, no útero de duas mulheres aqui na noite de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus falava comigo assim: olha, eu estou tocando no seio de duas mulheres aqui hoje e repreendendo o câncer, louvado seja o nome do Senhor, que nem ela mesma sabia que tinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus falava comigo que eu estava fechando 3 sepulturas aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e essa pessoa saiu de casa dizendo: olha, Jesus, eu não vou lutar mais, eu não vou falar mais nada, eu entrego agora nas tuas mãos e deixo o Senhor agir aqui dentro da minha casa. Se o Senhor quiser salvar, o Senhor salva. Se o Senhor não quiser salvar, aí fica a critério do Senhor. Deus manda te dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Estou descendo dentro da tua casa hoje e estou mudando todo o quadro de dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos acostumados a guerrear, e Satanás tem vindo dentro do culto para fazer a pronta. Mas maior é aquele que está conosco. Eu sei que eu recebi a minha bênção hoje, louvado seja o nome de Deus. Quem veio receber a bênção aqui hoje, aleluia, vai sair daqui mais do que abençoado, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Pode perceber que foi uma luta para chegar aqui dentro da igreja, foi uma luta para achar a igreja, mas Deus ele é fiel, Deus ele é fiel, Deus ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus me mostrava, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amante de um homem aqui dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, que tirou um homem casado de dentro de casa. Ela fez uma obra de bruxaria. Eu via 4 caixões, louvado seja o nome do Senhor, dentro de uma casa. E Deus está mandando dizer assim: ó, eu desço com providência hoje, dentro dessas 4
Saia daqui vigilante. Saia daqui vigilante em nome do Senhor Jesus. Deus desceu com o anjo da cura aqui hoje. Deus desceu com a providência do milagre aqui hoje. Deus repreendeu o inferno sobre a sua vida aqui hoje, para te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus?